noite, gente. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco. Nós estamos dando início ao nosso encontro do Só Falta Monografia, mais um encontro. Esse mês de setembro é um mês em que a gente vai estar debruçado sobre o recurso, né, ou a técnica de pesquisa de entrevista. Né? Hoje nós vamos receber o professor Emanuel Freitas. Emanuel Freitas é professor da Universidade Estadual do Ceará, do curso de licenciatura em Ciências Sociais da Faculdade de Educação de Itapipoca. Ele é professor colaborador dos programas de pós-graduação em Sociologia e de Políticas Públicas da UES, e também é professor permanente aqui do nosso mestrado profissional de ensino de Sociologia, o Profsócio, aqui na UFC. Ele possui graduação em Ciências Sociais na UES, mestrado em Sociologia na UFRN e doutorado em Sociologia aqui pela UFC. O Emanuel está conosco hoje, porque o Emanuel tem uma tese de doutorado sobre a comunidade Shalom, e a entrevista foi um recurso bastante utilizado na tese dele, então ele usou com muita destreza, muita acuidade, fez muitas entrevistas e com muita qualidade, foi uma tese bastante elogiada, então ele está conosco hoje para partilhar essa experiência dele de pesquisador, que usou esse recurso da entrevista na sua pesquisa. Ele também deu um curso recente de técnicas e metodologias de pesquisa lá em Itapipoca também, que esse foi um tema tratado. Então, de antemão, eu já agradeço muito ao Emanuel por estar conosco hoje aqui e também partilhar esses conhecimentos dele conosco. Ok, Mona Lisa, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra compartilhar momentos de aprendizagem com você. E boa noite ao Manuel, quase meu xará, e às demais alunas que estão aqui, né, nessa sala. Pretendo muito, simplesmente como a Mona Lisa falou, tratar dessa questão, dessa metodologia que eu acho de fundamental importância para nós, que é a entrevista, né? Basta lembrar da sua importância, para citar a sua importância, basta lembrar os trabalhos, por exemplo, do Bourdieu, que está lá presente no Miséria do Mundo, né? Uma série de entrevistas transcritas, com análises, também o trabalho do Bernard Lahire e de tantos e tantos outros que fizeram uso dessa entrevista. Né? E como a Mona Lisa chamou a atenção, eu fiz uso disso bastante na minha tese, porque talvez uma das melhores formas de conhecer o campo que nós estamos tratando, sobretudo quando nós estamos tratando de um campo ainda em atuação, né, como é uma comunidade religiosa, não há metodologia mais adequada do que a entrevista, por meio do qual nós entramos mais junto com a observação participante, junto com a análise de documentos, né, e outros aportes metodológicos, nós entramos no universo desse campo que a gente pretende estudar. Não é? E a entrevista, assim como outros aportes metodológicos, tem o objetivo de nos fazer dominar, no melhor sentido do termo, né, tomar conhecimento daquilo que é o universo que nós pesquisamos. E tomar conhecimento a partir das experiências, das narrativas produzidas pelos próprios sujeitos e que dão sentido da sua existência para eles. Né? Aqui, como bibliografia, obviamente, já referenciei o livro do Bourdieu, Miséria do Mundo, né, que tem uma série de outros pesquisadores, não somente ele, mas há um livrinho pequeno, inclusive, que você encontra facilmente no Google, do Jean-Claude Kaufmann, que se chama A Entrevista Compreensiva, um guia para a pesquisa de campo, né, que é da editora Vozes. É um livro bastante interessante, né? Pois bem, veja só, eu vou tentar trazer elementos da minha experiência na pesquisa da tese com reflexão teórica, certo? Veja, uma entrevista boa, né,
sobretudo no caso da comunidade católica Shalom, eu sabia que não seria realizado e não seria possível se eu não tivesse um conhecimento prévio da comunidade católica Shalom. Tá? E mais do que isso, se eu não tivesse um conhecimento prévio do campo social que eu estava a pesquisar. No caso, o catolicismo carismático. Tá? Portanto, veja, eu até fui, né, depois eu vou falar disso, mas eu não fui para o campo sem, como é que eu posso dizer, sem elementos na minha cabeça. O que significa dizer que eu não fui para o campo sem conhecer o campo, seja por meio daquilo que o próprio campo dizia dele, ou seja, de livros, textos, vídeos no YouTube, dos próprios membros da pregações, dos próprios membros da comunidade católica sobre ela, né, porque eu precisava me inteirar daquilo que era o universo simbólico do qual eu estava pesquisando, e também não fui para o campo sem as leituras da sociologia da religião em torno da temática. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não pode ir para uma entrevista com a cabeça vazia. O que não significa dizer que essas leituras que eu fiz, elas sejam aquelas pré-noções das quais o Durkheim nos pediu para nos livrarmos. Né? Então, veja, há pré-noções que seriam, não naquele sentido que o Durkheim está dizendo, né, de preconceito, de imagens formadas sobre o universo que a gente está pesquisando, não é disso, mas de um conhecimento mínimo, de informações. Tanto que a gente colhe pela leitura, obviamente que isso era mais fácil para mim, porque o Shalom tem um saber produzido sobre ele, por ele mesmo, né, pela comunidade mesmo. Nem todo campo tem um saber produzido sobre si. Né? Talvez se você for menores, né, mulheres violentadas, não tem um saber produzido sobre elas. Então, há campos que nos permitem lançar mão desses saberes produzidos pelo próprio sujeito do campo. No caso, a comunidade Shalom é um exemplo. Né? Mas, por sua vez, mesmo que o campo não tenha esse alto saber produzido sobre ele, há produções do campo das ciências sobre o fenômeno. E eu devo procurar, né? Porque, veja, não tem leitura, não tem pesquisa sem leitura. E a entrevista é uma parte da pesquisa. Portanto, também não há entrevista sem leitura. Né? Então, tanto entrevista sobre o tema abordado, política, representação política, religião, assassinato, infância, juventude, enfim, o diabo a quatro. Assim, leituras que a gente vai fazendo para produzir um certo conhecimento sobre o campo, daquilo que foi produzido por outros pesquisadores sobre o campo, mas não necessariamente sobre aquele universo que eu estou pesquisando. E a outra leitura que é importante é sobre os dados do campo, precisamente. Né? Então, no meu caso, leitura sobre a sociologia da religião, leituras sobre a comunidade católica Shalom. Isso é importante porque, à medida que a gente vai lendo, a gente vai tomando conhecimento de alguns elementos que são importantes para nós esclarecermos quando da realização da entrevista. São esses elementos, então, que comporão o conjunto de questões que nós pretendemos lançar aos nossos entrevistados quando eles aceitarem a realização da entrevista. Né? E, obviamente, veja só, que essas leituras, elas andam de mãos dadas com o quê? Elas andam de mãos dadas com outras metodologias, como, por exemplo, no meu caso, a observação participante. Né? Então, essas leituras, mas aquilo que eu fui observando, participando de alguns eventos, participando de retiros, etc., foi formando o conjunto de informações que eu precisava colher dos meus entrevistados quando da realização da entrevista. Né? Por isso, assim, eu lembro bem que logo que eu decidi pela pesquisa, logo no começo, assim, no quinto mês,
eu viajei para Curitiba e aproveitei para fazer duas entrevistas piloto. Já que eu estava indo para Curitiba e lá tinha uma casa do Shalom, eu aproveitei para entrevistar duas autoridades de lá. Essas entrevistas, inclusive, elas não serviram para quase nada, a não ser para quê? Para mostrar que o meu repertório de questões estava um pouco equivocado. Que a partir daquelas questões eu não obteria os dados necessários para a elaboração de uma tese. Mas elas foram importantes para quê? Para testar, primeiro, o pouco conhecimento que eu ainda tinha do campo, né? As confusões na minha cabeça acerca do campo e, mais ainda, para poder elaborar as perguntas a partir daquilo que era o objetivo geral da minha tese. Né? Então, veja, é por isso que, assim, os aportes metodológicos, eles andam todos juntos, né? Porque a minha entrevista, ela deve me dar dados que respondam àquilo que eu coloquei como objetivo geral da minha pesquisa. E também como os objetivos específicos, né? Então, cada uma das perguntas deve ser pensada como caminhos que produzirão a resposta para aquilo que eu coloquei como os meus objetivos. Tudo bem? Então, essas duas entrevistas, né, que eu havia falado para vocês, serviram como um teste piloto, né, para que eu ordenasse o meu conhecimento, né, sobre, no caso, a comunidade católica Shalom. Pois bem, feitas essas leituras sobre o campo, né, tanto leituras acadêmicas como leituras nativas, se a gente pode dizer assim, né? Para usar os termos do Goethe, a entrevista talvez seja o momento por excelência de compreensão do pensamento nativo, né? Assim, de compreensão do ponto de vista do nativo. Por isso eu sempre gosto de dizer que como eu sou, eu não sou. No momento da entrevista, a gente precisa ter o cuidado de, tendo as nossas concepções sobre o campo, não tratar a entrevista como se fosse uma concessão de conscientização para os sujeitos. Então, assim, eu não posso ir para a entrevista imbuído da ideia de que eu vou corrigir os erros, corrigir a falsa consciência, né? Mostrar para os meus entrevistados que eles estão errados em relação a isso, aquilo. Eu vou para compreendê-los, não para admoestá-los, né? E nem também para ser porta-voz deles, porque a gente não pode confundir a captação do universo simbólico dos entrevistados com o fato de eu me tornar porta-voz desses entrevistados, porque aí seria apenas uma transcrição, não haveria o trabalho de análise. Mas essa análise não se dá quando da realização da entrevista. Por isso a gente precisa ter o maior cuidado, por exemplo, com o nosso vestuário. Assim, por mais que vá contra as nossas concepções, mas eu não vou entrevistar, não vou chegar no Shalom, por exemplo, com a roupa que escandalize os meus entrevistados. Quem precisa estar à vontade numa entrevista não é você, é o entrevistado. Portanto, veja, a sua roupa pode ser um preconceito do entrevistado, mas é ele que tem as informações de que você precisa. Então, paciência com você, entendeu? Paciência com o preconceito do entrevistado. É ele que tem a informação que você precisa. Se fosse você, você se auto-entrevistaria. Como, desculpa, você não é a portadora ou o portador do universo simbólico, você precisa dançar conforme o figurino. Tudo bem? E aí, se eu vou entrevistar uma instituição religiosa, eu não posso ir de qualquer jeito. Se eu for entrevistar um empresário, um político ou alguém detento, etc., não é de qualquer jeito. Então, o cuidado com a entrevista começa tanto com essas leituras que a gente estava falando, com o vestuário, com a nossa aparência, e durante a realização da entrevista também diz respeito às nossas expressões, que às vezes a gente insiste em ficar concordando com o entrevistado efusivamente, ou também, por meio das nossas expressões faciais e corporais, nós podemos transparecer um certo desacordo e não deixar os nossos entrevistados à vontade. Né? Então,
por isso que é sempre o horário do entrevistado, o local do entrevistado, né? O momento do entrevistado, e aí isso exige de nós uma certa plástica, né? Maleabilidade. Né? Porque, afinal, eu mesmo passei por isso, de desmarcar uma entrevista 2 vezes com um sujeito importante e ele, na terceira, cancelar, com toda a razão. Tudo bem? Por quê? Porque não é o meu tempo. Não é o meu imprevisto, infelizmente. É o imprevisto do entrevistado. Há entrevistados que são zen, né? Que querem colaborar. E é interessante também, agora em outubro vai sair um texto meu sobre isso, sobre a questão de como os entrevistados compreendem a nossa pesquisa, né? Que é assim, há entrevistados que são muito... Eu encontrei membros do Shalom muito empolgados com a realização da entrevista, porque eles tinham uma falsa concepção do que não falsa concepção, eles viam a pesquisa de um modo diferente do meu. Para eles, essa entrevista serviria como abre aspas, a propagação da graça de Deus pelo mundo através da minha pesquisa. E aí eles tinham todo o interesse em colaborar com essa pesquisa, porque, na concepção deles, essa pesquisa faria a comunidade se tornar mais conhecida. Então, é muito interessante, né, que é quando a gente encontra entrevistados assim que querem colaborar, embora dentro da sua concepção do que seja a entrevista, que querem colaborar. Há outros não, que são desconfiados, não é? Até porque, veja, é muito importante o uso que a gente faz das metodologias, eu já falei isso algumas vezes, e nem sei se eu sou exemplo, talvez eu não seja exemplo a seguir, mas que a forma como nós conduzimos a nossa pesquisa e, obviamente, também as entrevistas, pode abrir ou fechar caminhos para outros pesquisadores. Né? Então, a forma como a gente trata os entrevistados, o cuidado com as perguntas, né? O objetivo demonstrado de compreender ao invés de corrigir, tudo isso vai cavando possibilidades ou não para outros pesquisadores. Né? Por isso a gente precisa ter bastante cuidado com essas coisas também práticas. Né? Então, feito isso, é importante a gente ter o nosso repertório, o nosso roteiro lá de questões, bastante bem elaborados. Emanuel, o que é uma pergunta boa? Uma pergunta boa é aquela que não produz no entrevistado uma resposta monossilábica, sim ou não. Tudo bem? Então, assim, então, assim, como, por quê, como você vê, através de quê, né? Analisa para mim isso. Por isso é importante, por exemplo, era importante a observação participante, né? E eu me tornei muito conhecido no Shalom, até que de uma certa vez uma entrevistada disse assim: menino, tu tá vindo tanto que tu vai ser um membro da comunidade. Né? Por quê? É preciso se apropriar do repertório simbólico que os sujeitos vivem. Então, eu aproveitava essas observações participantes e levava elementos que eu observava para as entrevistas na forma de questões, para que eles me esclarecessem. Tá? Então, é preciso aprontar lá o repertório. Não existe entrevista sem script, né? Sem aquele roteirinho de perguntas. Mas esse roteiro de perguntas deve produzir o mais profundo de respostas para os entrevistados. E sempre que ele der uma resposta monossilábica, que não tenha sido produzida pela pergunta que a gente fez, é importante que a gente pergunte, peça para ele nos explicar, tá? E aí, veja só, as primeiras perguntas de uma entrevista são sempre as mais importantes. Porque a gente lembra aquele ditado, a primeira impressão é a que fica. E as primeiras perguntas, então, são aquelas que vão dar o tom da entrevista. Por isso, são aquelas perguntas que vão quebrar o gelo.
Porque o entrevistado e eu, você há de convir, a não ser em raros casos, somos dois estranhos, né? Imagina que você é alguém, várias vezes eu me senti assim, me senti percebido assim, eu era um estranho que queria bisbilhotar a vida dos outros. Né? Eles têm o direito de compreender assim. E as primeiras perguntas, então, operam a quebra nessa percepção do entrevistado. Eu lembro, por exemplo, que a Amy Nogueira, eu fui para a sala dela na diaconia, né, que é cofundadora do Shalom, e ela, assim que a gente sentou no sofá, ela disse assim, olha, eu quero lhe dizer que nós, na comunidade, não temos uma boa relação com pesquisas de mestrado e doutorado. Porque os pesquisadores vêm aqui e ou não fazem as perguntas que devem ser feitas, ou não compreendem aquilo que a gente fala, e escrevem coisas deturpando a comunidade, e os nossos seminaristas, quando chegam para assistir aulas no Seminário da Prainha, se deparam com textos produzidos por seus professores contra a comunidade. Ponto. Essa foi a primeira frase dela, né? Então, assim, imagina a minha cara, bufute, né? Então, aí ela complementou, portanto, faça todas as perguntas que você quiser fazer. Obviamente que essa disposição eu não encontrei em todos, tá? Mas veja, o que é interessante é que ali estava lançada, né, assim, uma rede de arrasto que eu precisava, então, logo nas primeiras perguntas, quebrar essa impressão, né? Essa impressão de que eu seria mais um que iria lá e iria não compreender o universo simbólico que eles vivem, e também eu iria escrever coisas que deturpassem a comunidade. Então, veja, por isso, essas perguntas iniciais, ou esse movimento, daí a necessidade da empatia, né? Daí a necessidade de mostrar-se como alguém que conhece aquele universo. Né? Então, várias vezes eu escutei a frase, menino, você conhece mesmo a comunidade, né? Assim, de fatos que são segredos e que, de repente, alguém tenha me revelado e tal. Então, é importante esse movimento de quebrar primeiras resistências, logo no início da entrevista, mostrando-se sempre, portanto, bastante empático com os sujeitos do campo. Né? E daí a necessidade, então, da nossa grade de perguntas muito bem montadas. Né? E é interessante que essa grade de perguntas ela seja estruturada da forma menos hierárquica possível, porque tanto ali eu nem sou um tutor do entrevistado, que devo esclarecer a ele com relação a algumas coisas, né? E nem sou o porta-voz também do entrevistado, de modo que eu devo repetir e reproduzir a sua fala. Não, eu sou alguém que tem um interesse numa informação e esse sujeito é aquele que tem a informação da qual eu preciso. Tá? Nem eu sou tutor dele, portanto, nem eu sou superior a ele e nem eu sou inferior a ele. Né? Ele tem uma informação que eu quero. Se ele quiser me dar, ele dá, através da entrevista. Mas isso não faz nem inferior a mim, de modo que eu devo tutoriá-lo, nem me faz superior, né, a ele. Tudo bem? Então, veja, a entrevista nos diz o quê? A entrevista ela é melhor, quanto mais a entrevista faz o sujeito mergulhar nele próprio, né? Sendo capaz do sujeito produzir um próprio saber sobre ele, a partir daquelas perguntas que eu estou fazendo, melhor a realização da entrevista. Assim, eu fiquei muito... Claro, eu estava tratando de um campo religioso que trabalha muito essas questões do eu, de trajetória, de escrita de si, etc, etc. Mas eu lembro de uma vez em que uma das entrevistadas chorou na entrevista, à medida em que ela lembrava do ingresso na comunidade, da temporalidade que ela tinha na comunidade, e ela olhou para mim e disse assim, nossa, eu quero que você me mande o áudio dessa entrevista, porque eu quero orar com ela, com ele, né, com esse áudio, porque ele me fez
reescrever a minha história na comunidade, que é a história de salvação. O que eu estou querendo dizer com isso é que uma entrevista, né, é isso mesmo, faz os indivíduos entrevistados mergulharem profundamente neles para nos dar informações. Então, veja, quanto mais a entrevista permite que os sujeitos, que são sujeitos pensantes, pensem sobre si, sobre sua história, construam um saber sobre eles a partir daquilo que são os objetivos da nossa pesquisa, melhor ela está sendo conduzida. Né? Então, as perguntas que estão no repertório, elas não devem estar ali por estar. Por isso que é interessante que a gente prepare um roteiro que, por exemplo, comecem de coisas bastante gerais e vão se afunilando, até chegar naquilo que é o objetivo primordial da nossa pesquisa. Né? A gente não vai chegar com a pergunta mais essencial direto, porque senão a entrevista acabaria ali. É preciso que a gente escreva as perguntas numa ordem que ela permita uma gradação. Né? E é muito interessante, daí a importância do gravador, para que a gente se despreocupe de fazer anotações de tudo que o entrevistado está dizendo, né? Porque, assim, a gente não tem muita experiência, então, por exemplo, nos projetos de iniciação científica, 2 bolsistas, eu entreguei um roteiro de questões para 2 bolsistas, quando elas foram fazer a transcrição da entrevista, talvez até por inexperiência, né, eu vi várias vezes os entrevistados dizerem assim, mas eu já respondi essa questão. Né? Isso se dá porque, preocupadas em enunciar todas as questões, não se atentaram para o fato de que algumas questões foram respondidas sem terem sido perguntadas. E para que a gente não se torne enfadonho para o entrevistado, é preciso, então, estar atento que, por vezes, uma pergunta que está lá na frente já pode ter sido respondida por ele. Sobretudo quando a gente encontra entrevistados que estão dispostos a dar 2, 3 horas de entrevistas para nós, que falam bastante, que descem em profundidade nas suas respostas. Tá? Então, é por isso que o gravador me permite estar atento aos movimentos do corpo do entrevistado, tá? Aos movimentos do ambiente e também a coisas que ele tenha dito que vão para além daquilo que foi perguntado. Né? E é sempre importante que, à medida em que o entrevistado fala e surge naquilo que ele fala dúvidas em nós, e ele ainda não tenha terminado seu raciocínio, que a gente não o interrompa. Né? Então, eu estou com o meu gravador, estou com o meu bloco de anotações, despreocupado de anotar as respostas, mas algumas coisas são interessantes de anotar. Inclusive, tomando cuidado para que o entrevistado não veja o que eu estou anotando. Né? Mas, de repente, ele está aí falando, e no meio da fala dele, ele disse uma coisa, eu anoto. Quando ele termina de responder, eu pergunto, mas o que significa isso? Né? Me chamou a atenção. Você poderia falar um pouco mais disso? E esse isso que ele falou pode não estar previsto no roteiro. Né? Então, também vai da nossa agudez de espírito, por assim dizer, perceber coisas que são interessantes de serem questionadas e que surgem ali do momento da entrevista. Né? Então, veja, isso só é possível quando também a gente não se confia demais no gravador, achando que, como está sendo gravado, eu posso viajar na maionese aqui, entrevistado na minha fala, e eu viajando pelos 7 mares, e quando ele terminar a resposta, eu só vou fazer a próxima pergunta e pronto, depois eu volto para o áudio e vejo quais foram as questões importantes. É tão interessante isso, né? Só voltando mais à frente, que a importância de construir uma boa relação com o entrevistado se dá, dentre outros motivos, porque depois, quando eu for analisar a entrevista, podem me surgir questões que eu queira esclarecer com o entrevistado. E se a entrevista tiver sido tensa,
se eu tiver sido mal educado, né, antipático ou deselegante com o entrevistado, muito provavelmente esse retorno não poderá acontecer, né? Por isso a importância de nós sermos empáticos, de nós desenvolvermos um outro ethos que talvez não seja o nosso, eu mesmo não sou nada empático nem elegante, mas veja, porque nós construímos pontes, seja para outros pesquisadores, seja para nós mesmos, né, em eventuais dúvidas, ou mesmo na continuidade de pesquisas que a gente possa vir querer a realizar, né, com o mesmo campo. Tudo bem? Uma outra coisa interessante que eu dizia que estava presente lá na minha tese era a questão, então aí a gente sabe, né? Eu fiz uma escolha que foi de entrevistar membros da cúpula, porque os meus objetivos seriam melhor atingidos se eu entrevistasse os mais velhos em termos de tempo de comunidade, aqueles que estavam mais próximos do centro de poder da comunidade, porque eles me dariam, é como se eles fossem a fonte produtora das representações que correm na comunidade, porque eles eram os principais legitimadores da autoridade e eram aqueles que faziam circular as ideias e crenças do interior da comunidade, né? Eu estou querendo dizer com isso que, por essa escolha que eu fiz, eu precisei, num determinado momento, compreender a saturação das entrevistas. Ou seja, que eu não teria mais respostas diferentes, né? Que eu não teria mais novidades, porque, afinal de contas, eram pessoas que frequentavam, por assim dizer, os mesmos canais, assim, os mesmos espaços. Então, chegou um momento que eu precisei dizer para mim mesmo, porque daqui não há mais novidades, né? E eu lembro bem que isso eu percebi numa entrevista mesmo, numa manhã, com uma pessoa que tinha sido recomendada por outra autoridade e que eu vi que assim, não tinha mais nenhuma novidade a ser produzida, né? Então eu resolvi parar e ir para outros aportes metodológicos. Só para encerrar, que eu acho que eu já falei demais, aí abro as perguntas de vocês, talvez seja interessante. Eu lembro, uma das experiências mais interessantes que eu tive foi com uma entrevista com o arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio. Né? Eu mandei um e-mail para a assessoria, para a secretária dele, 2 semanas depois ela me respondeu, expliquei o que era a pesquisa por e-mail e tal, e ele me respondeu. Quando chegou lá, na Cúria, ali no Seminário da Prainha, ele disse assim, ele perguntou quais eram os objetivos da minha pesquisa, tal, e eu disse, aí ele olhou para mim e disse assim, então, vou fazer o seguinte, você vai me mandar as perguntas por e-mail e eu lhe responderei. Aí eu respirei assim, não acredito nisso. Esse homem me fez vir de tão longe para dizer que eu mandasse as perguntas para ele por e-mail, não acredito nisso. Aí eu respirei e disse, tudo bem, Dom José, então eu vou fazer isso, mas já que eu estou aqui, a gente pode conversar algumas coisas? E aí ele disse, pode, desde que não sejam gravadas, né? Então nós conversamos por 1 hora, porque, veja, o pesquisador tem que ter algumas coisas aguçadas, gente, né? Como aquele texto do Roberto Cardoso de Oliveira fala, olhar, escutar e escrever. Né? O pesquisador não fala. Quando da realização da pesquisa, não é o momento da gente falar, é de ver, ouvir e escutar. A gente fala quando a pesquisa está feita e publicada. Mas enquanto a gente é pesquisador, a gente olha, escuta e mais escreve. Né? Porque, pelo amor, ainda mais no tempo de computador, é muito chato. Enfim, a dificuldade de escrita está muito grande, né? Mesmo de tomar notas. Então, o que é que eu fiz? Felizmente, eu sou uma pessoa que tive a habilidade de escrever e ouvir bastante como hábitos, né? Essa disposição corporal
para escutar e escrever, felizmente eu tenho. E então nós conversamos por 1 hora, eu e Dom José Antônio. Ele foi me deixando no elevador e tudo mais. Quando eu cheguei dentro do carro que estava estacionado dentro do Seminário da Prainha, o que é que eu fiz? Eu fui anotar tudo que eu me lembrava de importante que havia sido dito por ele. Que está lá na tese como informação solta, não está dizendo quem foi que disse. Por quê? Porque Dom José não permitiu que gravasse. Mas ele me deu informações, ele sabia que eu era o pesquisador. Então, lá não está na boca dele, como assim, de outras pessoas, né? Com quem eu tive conversas em off, pelo WhatsApp, que me esclareceram coisas, me deram informações na condição de pesquisador, mas não aparece lá a fonte. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso é que eu consegui fazer essas anotações graças a esse treino, né? De saber o que Dom José tinha dito de mais importante, que era relevante para a minha pesquisa. Eu não deixei para escrever quando chegasse em casa, mas ali dentro mesmo do carro, eu fiz esse trabalho. E aí o que é interessante, a entrevista que eu enviei para ele por e-mail e que ele me respondeu, não serviu de quase nada. Por quê? Porque ali era a fala oficial. Era o arcebispo de Fortaleza. Então as palavras são medidas, né? Então, assim, é outra coisa, é discurso oficial, tudo bem? E às vezes a gente também precisa ter esse determinado, esse feeling, porque por vezes, né, por exemplo, mesmo no caso do Shalom, a entrevista mais importante que eu realizei não foi com Moisés. Porque, dado ocupar um espaço de poder, a voz o indivíduo quase que desaparece. E quem fala é o posto. Né? Então, quem fala é a instituição, e a gente até precisa entender isso. Né? Então, às vezes, as franjas, as bordas do campo, por assim dizer, nos dão informações bastante mais relevantes do que o centro do poder. E isso eu aprendi na minha pesquisa, tanto com a entrevista do Moisés, como com a própria entrevista do Dom José Antônio. Tá? É isso, então, e a gente fica aberto às questões de vocês. Oi, Emanuel, grata pela sua exposição, muito rica. Eu acho que esse final dialoga muito com, acho que um texto clássico para todos nós que fazemos pesquisa nas ciências sociais, que é o clássico texto do Wright Mills, do artesanato, né? E a ideia de que o pesquisador sabe sempre que tem um arquivo a ser lido, então a ideia de que, não é, está sempre atento, de que, enfim, nada deve ser perdido, não é? Nesse curso que nós temos de pesquisa. Então, acho que esse final aí de que essas falas aqui, elas têm um lugar e essa oportunidade, enfim, ela não será perdida, tem muito a ver com isso, né? E acho que na pesquisa a gente tem que estar sempre nesse nível de atenção. E envolve muito isso, né? Cada vez mais eu tenho muita... eu estou muito imbuída também nele, porque eu tive que retomá-lo para uma aula e tenho muito clareza disso, assim, quanto mais, isso que você falou, inclusive, do hábito de ler, de escrever, da disposicionalidade, né? Quanto mais a gente deixa para fazer as coisas por obrigação, assim, na hora e tal, mais difícil vai ficando mesmo, porque, de fato, não é por encanto, não se torna cientista social e nem se torna pesquisador e nem se escreve por encanto, né? É laborioso, é hábito mesmo, é cotidiano, é trabalho, enfim, de todo o tempo. Eu queria que você colocasse depois, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas para você, mas eu queria que você narrasse também para a gente um pouco o que é esse processo também do pós-entrevista, porque aí envolve essa coisa da transcrição, uma coisa de categorização, no que seria depois, então, o tratamento. Ok, já existe todo o trabalho árduo, que é coletar esses dados, né? Que você narrou para a gente como é desafiador coletar. Mas aí tem esse caminho também depois, e muita gente aqui também pode estar nessa fase um pouco, que é, poxa, fiz entrevista, mas e o que é que eu faço com isso agora? Eu tenho lá aquelas coisas, mas o que é que eu faço com isso? Mas antes disso, vou abrir aqui, para se alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica para o professor Manuel. Tem muita gente dizendo que gostou muito da sua fala, que é muito esclarecedora.
Alguém quer fazer alguma pergunta mais específica para o Manuel? Pode fazer, Camila. Pode abrir o microfone e fazer. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Emanuel. Eu estou tendo uma dificuldadezinha aqui, eu estou em 2 dispositivos para ver se eu consigo acompanhar, porque eu não estou conseguindo ligar o microfone no outro computador. Primeiro agradecer, né, porque foi maravilhoso, super esclarecedor. A minha experiência, ela, principalmente com pesquisa quantitativa, e agora para a monografia, eu estou com a proposta de escrita de um trabalho com base em entrevistas, e eu estou com algumas dúvidas assim que são bem iniciais, né? Primeiro é em relação à escolha dos entrevistados, né? Porque na época da minha dissertação, como a minha pesquisa ela era quantitativa, a escolha de quem iria responder os meus questionários era pautado sobretudo na questão da representatividade, né? Então eu tinha que pegar por exemplo, uma quantidade de meninas e de meninos. Eu pesquiso na escola, minha pesquisa é na escola, né? E agora, devido a todo esse contexto que a gente está vivendo, eu redesenhei o meu projeto de monografia e eu vou fazer uma pesquisa mais qualitativa, mais localizada em uma única escola. E aí, na hora de escolher quem são os alunos que eu vou entrevistar, eu ainda não fiz as entrevistas porque eu tenho medo de escolher errado esses indivíduos que eu vou entrevistar. E aí eu queria saber mais ou menos qual seria o critério para a escolha desses entrevistados. No meu caso, eu trabalho com participação entre os estudantes, né? Participação política. E aí tem algumas questões. Primeiro, é lógico que eu tenho que conversar com o pessoal do Grêmio, por exemplo, né? Só que se eu vou entrevistar os alunos do Grêmio, até que ponto isso não vai dar um viés para a minha pesquisa? Porque esses alunos que fazem parte do Grêmio são os que participam. Até que ponto eu vou estar retratando a realidade da maioria dos estudantes? Então, como seria esse processo dessa escolha? E um outro ponto, você falou no início da sua apresentação, que as primeiras entrevistas que você fez, meio que você queimou, né? Não foi coisa que acrescentou tanto, porque você ainda estava se chegando no campo, conhecendo a eficiência, a eficácia das questões elaboradas. Como eu estou entrevistando alunos de uma única escola, eu não tenho tanto espaço para erros, porque, por exemplo, só tem um presidente do Grêmio, não tem como eu entrevistar o outro presidente do Grêmio, é só ele, né? Então, se eu sentir que a entrevista não foi tão boa, voltar a fazer uma nova entrevista, isso poderia considerar o campo já meio contaminado? Acho que por hora são essas as 2 perguntas que eu tenho. Obrigada. Eu fiquei em dúvida sobre o que você está chamando de participação política ali na escola. Bom, eu estou estudando a questão da cultura política, e aí eu quero meio que observar como se desenvolve essa cultura de participação política entre os estudantes. Mas então aí se você está chamando de participação política um envolvimento com a atividade na escola, é uma coisa, né? Uhum. De universo. Agora, se você está atrás de jovens que participam politicamente de outras coisas, porque, por exemplo, vamos dizer que se na escola tiver um grupo de oração mobilizado por alguns estudantes, isso Sim. pode ser, a priori, pode ser considerado por você não como um movimento de participação política. E, de repente, pode ser. Né? Então, tudo depende do que você está chamando de participação. Feito, esclarecido isso, aí vem aqueles que são os jovens que você deve entrevistar. Não é?
Então, acho que depende aí do que você está chamando de participação. Se for essa participação nas atividades da escola, aí o Grêmio é o caminho indicado, né? Ou talvez você pode ampliar essa compreensão e, não sei, às vezes por visita à rede social dos jovens, você perceba outras participações deles, que não se restringe a esse movimento escolar. Aí você amplia a concepção de participação, porque você viu que a participação mesmo para eles é ampliada em relação ao universo da escola. Então, acho que primeiro deve ser isso, esse trabalho de precisar o que você está chamando de participação. Eu fiquei pensando muito naquela sugestão que você também deu, desse ajuste muito, não só do ponto de vista das questões, com os objetivos do trabalho, né? Mas também dos interlocutores, porque os interlocutores são quem podem me dar as perguntas, as respostas que eu necessito, né? Não só as perguntas devem ser norteadas com os meus objetivos, obviamente, porque é a partir delas que eu vou ter o conteúdo para responder, mas os interlocutores também têm tudo a ver, porque eles são as pessoas que podem, ou seja, que têm as informações, aquelas informações. Né? Então, a pergunta poderia ser, de repente, isso. O que eu estou chamando de participação política, né, Camila? E que jovens na escola podem me dizer disso que eu chamo de participação política? Né? É o jovem do Grêmio ou não? Ou existe, sei lá, líderes de turma, ou, enfim, ou jovens que participam de um projeto organizado por um professor, né? Enfim, ou seja, se não for só o jovem institucionalizado, existem outros níveis infra, digamos assim, de organização dos jovens que podem indiciar que eles têm algum nível de participação e eles poderiam falar desse tema, certo? Eu acho que seria mais ou menos por esse caminho, digamos assim, de fato, como eu disse. Tem que definir o que é participação, ver se ela é definida institucionalmente ou se, do ponto de vista das práticas, né, para usar um termo mais burguesiano, se existem práticas que indiciam isso que você chama de participação. E aí você pode procurar isso, alunos que participam de projetos de professores, ou outras coisas menos institucionalizadas ou menos formais a nível escolar. Ok? Ok, é mais ou menos isso que eu estou pensando mesmo. Eu penso mais nesse nível mais diverso, não só o nível institucional somente, né? Porque senão isso seria muito restrito, né? Mas eu penso mais, a minha definição é essa mais abrangente, de pensar mais essa disposição mais diversa mesmo. E você pode, inclusive, porque se você quiser fazer, por exemplo, comparação de gênero, etc., você pode, inclusive, como nos outros ambientes, estratificar se as meninas participam mais dos institucionais ou dos não institucionais, enfim, todos esses debates você pode ir problematizando depois de fazer a observação, né? Esses outros, digamos assim, níveis. Com relação à tua pergunta, Monés, interessante o momento final, depois, né? Porque eu tinha os arquivos, eu optei por não pagar as transcrições, nem fiz uso dos aplicativos, alguns aplicativos que fazem, eu mesmo fui transcrevendo, né? Por isso demorou um pouco para mim mesmo. Porque eu achava interessante, à medida que eu ia transcrevendo, eu ia lembrando de coisas que eram importantes, que haviam sido ditas e que eu deveria revisitar. Né? E hoje, essas entrevistas transcritas, nem tudo da entrevista foi aproveitado na tese, né? Porque eu tinha a entrevista em 3 momentos. Um momento que era mais mergulhava mais na biografia do entrevistado, né? E isso não foi aproveitado, muito pouco. Um segundo momento que mergulhava na história da comunidade, e um terceiro momento, que era o último, que dizia propriamente respeito aos objetivos da tese, que era a questão da liderança carismática e tal. Então, que foi muito aproveitado o terceiro e parte do segundo. O primeiro momento, quase nada. Mas era importante eu chegar e conhecer minimamente o entrevistado. Por isso eu tinha esse primeiro momento que era bastante longo, né? Assim, porque assim, eu não ia
estar diante de uma pessoa e, através das minhas questões, negar completamente a sua individualidade, entendeu? Assim, pouco me importando com a sua biografia e ressaltando só o Shalom. Não, era preciso que eu me mostrasse minimamente curioso em relação àquela pessoa que estava diante de mim. Né? Eu achava importante fazer isso. Emanuel, só para esclarecer para o pessoal. E as categorias, elas já tinham a ver, então, por exemplo, quando construiu o roteiro, eles já tinham uma relação também com categorias. Sim. Porque as categorias também já estavam, de algum modo, lá nos objetivos, na revisão bibliográfica, né? Então, ou seja, a gente já vai fazendo todo o encadeamento, está lá no projeto, né? Está na revisão de bibliografia que eu fiz. Então, quando eu vou para o roteiro, eu já também, de algum modo, traduzo essas categorias teóricas que eu tenho em alguma forma de perguntas e de informações que eu vou buscar com os meus interlocutores, né? Exatamente. Inclusive, eu aproveitei muito da revisão de literatura sociológica para jogar dentro das questões. Porque, no caso do Shalom, eu tive uma certa sorte, porque era um público com capital cultural mais elevado. Né? Então, assim, inclusive, 2 entrevistados eram mestres em antropologia, né? Havia estudado na PUC de São Paulo, tal. Então, ajudava. Né? Sim. E permitia fazer uso de categorias sociológicas que não eram estranhas a eles. Sim. Mais alguém quer colocar alguma pergunta? Ou estão satisfeitas com a exposição? Acho que estão, não é? Então, gente, bom, eu acho assim, só para a gente ir finalizando, acho que o Emanuel trouxe hoje, nessa de hoje, né, já que a gente vai fazer nesse mês de setembro 2, hoje as questões mais gerais e que são muito importantes para essa dimensão da entrevista, né? Então, vocês viram aí toda essa dimensão do preparar a entrevista, do realizar a entrevista, e nesse final ele apresentou um pouco para a gente esse pós, né? Como é que a gente trata de um tratamento um pouco desses dados depois da realização das entrevistas, com algumas dicas e toques de como a gente vai fazer. Na nossa próxima encontro, vai ser dia 24 de setembro, a gente vai receber a Daniele, professora Daniele Milim, que também trabalhou muito com entrevista na tese de doutorado dela também, e que recentemente também tem feito vários projetos com isso. A Daniele também vai dar uma contribuição interessante para a gente, que é já fazer também uma adequação, que é fazer um debate que é como fazer pesquisa, entrevistas nesses tempos, porque ela está fazendo pesquisa agora e está fazendo algumas entrevistas. Então, o Emanuel falou muito isso, né? De como você interpela o entrevistado, ele colocou toda essa nossa dimensão da relação com o entrevistado. Isso tudo, de algum modo, sofre impactos nesse nosso fato aqui do distanciamento. A gente tem falado muito de como esse distanciamento tem impactado as nossas perspectivas de pesquisa. Então, no caso da entrevista, isso também se coloca. Então, já que nós hoje aprendemos essas questões mais metodológicas mesmo sobre o que é a entrevista, né? Vocês viram que eu já indiquei 3 textos, o livro que o Emanuel indicou, o livro da Bo e FEB sobre aquele guia para pesquisa de campo, que tem também um capítulo sobre entrevista, e aquele capítulo do livro Pesquisa Qualitativa, que é também um capítulo sobre entrevista. Então, você já tem um arsenal, digamos assim, de leituras, que ajudam também a trazer questões para a gente pensar no dia 24. Então, eu encerro, o nosso momento, agradecendo novamente ao Emanuel pela partilha. Muita gente aqui gostou demais, teve vários elogios no chat. Eu tenho certeza que a oficina será reassistida muitas vezes. Essa é uma técnica muito recorrente, de fato, nas ciências sociais e na sociologia em particular, né? É uma técnica muito mobilizada e de fato, precisa ter muito rigor, como você colocou, para que a gente não perca
não pega essa qualidade de informações e de dados que são permitidos que seja dado. A Carla está entrando, deixa eu só entrar. Carla, você está entrando, mas eu já estava aqui agora finalizando, porque a gente já tinha aqui tirado as dúvidas, mas eu estou aqui dizendo para Manuel que eu tenho certeza que essa oficina dele vai ser reassistida, porque é um tema muito recorrente nas ciências sociais, é uma metodologia que muitos de nós usamos, e foi bem bacana hoje, ele nos apresentou questões muito pertinentes, e estou só dizendo que dia 24 nós vamos ter outro, porque o mês de setembro todo é dedicado às entrevistas, tá bom? Então, vocês reassistam a do Emanuel, e dia 24 nós nos encontramos de novo, tá bom? Então, eu vou encerrar de novo agradecendo o Emanuel e agradecendo todos vocês que estiveram aqui conosco. O Manuel também, que esteve aqui conosco. Nós tivemos aqui um problema de internet, ele não saiu da chamada e apareceu para ele que ele foi removido, só que aqui para mim apareceu que ele saiu, enfim, confusões de internet em tempos de redes sociais e de distanciamento social. Então, Emanuel, lhe agradeço muito, mais uma vez, pela colaboração, viu? Eu que agradeço o convite e fico aberto a demais. Tá certo, então. Boa noite, gente. Acompanhe as redes sociais do projeto Só Falta Monografia. Em breve, a oficina do professor Emanuel estará lá disponível. Quando tiver o link, Emanuel também encaminha para que você possa também divulgar entre os seus alunos e orientandos, tá bom? Grata, boa noite a todos, fiquem seguros e fiquem em saúde.